Oi, gente! Mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 162. Eu já quero dar as boas-vindas a você que está no YouTube, no Spotify ou no Instagram. Olá, pessoal! Mês de março chegando, mês da mulher, e estamos com uma condição especial para vocês. Citológico e Transvaginal está com uma condição especial para vocês estarem vindo fazer seus exames e aproveitando. Entre em contato conosco, estamos disponíveis para estar lhe atendendo, tanto virtualmente como presencialmente. O assunto de hoje é registro de marcas. Será que você está correndo o risco de perder a sua ideia porque você ainda não registrou? E se você já tem uma marca com mais de 10 anos e alguém registrou agora, o que é que acontece? Enfim, essa e outras perguntas nós vamos conversar agora com a doutora Rebeca Estrela, que é advogada especialista no assunto. Seja muito bem-vinda, doutora Rebeca, e já quero agradecer por ter tirado um tempinho para falar com a gente. Muito obrigada, Manuel. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer falar sobre registro de marca com vocês e estou às ordens para tirar as dúvidas, desmistificar muitas coisas. Vamos embora. E aí, antes da gente começar nesse assunto mais técnico, eu queria que você se apresentasse, de onde você é e como é que surgiu essa paixão por registro de marcas. Eu adoro contar essa história. Eu me chamo Rebeca Estrela, sou advogada, sou mestranda em propriedade intelectual pela UFPE, especialista em propriedade intelectual pela PUC-Rio e descobri propriedade intelectual por acaso. Na verdade, eu caí em direito por acaso, não me imaginava sendo advogada, mas a gente paga com a língua, então acabei me apaixonando, entrei em direito porque me via muito ali em humanas, gostava de argumentar linguagens e durante toda a faculdade fui buscando caminhos para me encontrar. E em um dos estágios que eu vivenciei, eu conheci essa área de propriedade intelectual e conheci registro de marca vivendo na prática. Então, um caso que chegou no escritório, minha chefe me indicou ali, olha, faça isso aqui, procure onde tiver aí, ninguém no escritório tinha expertise, então vá desenrolando. E eu meio que aprendi fazendo, na prática. E aí depois fui me especializando, fazendo os cursos da WIPO, que é a Organização Mundial, e aí depois veio pós-graduação, mestrado, enfim, até onde eu for para estudar sobre essa área, agora eu vou, mas aprendi realmente a iniciar nisso fazendo, e hoje sou apaixonada pelo que faço. E aí, como eu gosto de uma polêmica, já vamos começar pegando pesado. Bora. Se eu abrir hoje uma empresa, né, e não registrar a marca, qual é o pior cenário que pode acontecer? Olha, eu costumo dizer que eu não gosto de ser o correio da má notícia, mas eu vou ser aqui um pouquinho para quem estiver assistindo e ainda não tiver o registro, já se atentar. Por quê? Se você não tiver o registro de marca e alguém que tiver ali buscado o registro daquela marca, conseguiu o registro daquela marca que você utilizava, apenas utilizava, sem ter buscado ali registrá-la, você pode ser obrigado a tirar a marca de última hora, do dia para a noite, de todos os locais. Então, seja de fardamento, de fachada, papelaria, tudo é perdido. Instagram. E você ainda pode pagar a indenização. Então, normalmente costuma-se abordar ou por uma notificação, aquele aviso ali, olhe, mude, é melhor você mudar. Ou um processo, uma intimação já, né, para mudar. Uma visitinha do oficial de justiça, né? Exatamente, já com a bomba, né? De forma liminar ali, troque tudo, mude tudo, o direito é do outro e você fica de mãos atadas, porque realmente o certificado de registro é o único documento que é a garantia. Então quer dizer que, vamos lá, criei uma marca Bola de Ouro, um exemplo hipotético. Criei uma marca Bola de Ouro, estou usando ela há 20 anos, mas nunca registrei. E aí alguém, em qualquer lugar do Brasil, resolve registrar essa marca Bola de Ouro. Aí assim que o INPE conceder para essa outra pessoa e a pessoa descobrir que eu estou usando, acabou para mim, então. Acabou, assim, é que nem aquele meme, perdeu tudo. Porque realmente o certificado é o documento que dá essa validade. E aí, por que ocorre isso, né? A gente fala sobre aqui uma disputa entre uso e registro. Tem duas correntes aí, enfim, até mesmo do ponto de vista de legislação, alguns países adotaram a corrente do uso, então quem usa tem um direito, e outros adotaram a corrente do registro.
quem registra tem direito. E foi o caso do Brasil. Então, no Brasil, você pode usar por 20, 30, 50 anos. Mas se você não procurou o registro e alguém procurar daquela marca, ela vai ser da pessoa que conseguiu ali ir no INPI, fazer todo o processo e gerar o certificado. Então, é um perigo, porque muita gente acaba deixando para depois, né? E nunca procura realmente efetivar o registro lá no órgão. É uma burocracia necessária, eu costumo dizer isso a todos os empreendedores. Entendi. Então, no caso no Brasil, depois que o INPE concede o direito à marca, mesmo que essa pessoa, no caso eu, que registrei a marca Bola de Ouro, entre na justiça querendo reaver isso, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. A gente costuma dizer que há uma exceção na legislação do uso de boa-fé anterior, alguém que estava usando ali a marca, como seria o caso dessa pessoa da Bola de Ouro, estava usando ali a marca de boa-fé 6 meses antes, mas 6 meses antes ao depósito dessa outra pessoa que buscou o registro. Acaba sendo um pouquinho técnico, um pouquinho complicada essa parte, mas só para entender a linha do tempo aqui. Tinha Rebeca, que usava a marca há 20 anos, e tinha Emanuel, que buscou o registro agora. Se, quando Emanuel buscou o registro, Rebeca for lá no processo e intervir e falar no prazo correto, que é um prazo de oposição, ela pode conseguir ainda entrar na disputa. Mas se ela perdeu esse prazo, ela realmente dificilmente ela vai conseguir reverter isso na justiça. Então, perde tudo de verdade. Já teve algum exemplo, alguma situação em que assim, que você já teve no seu próprio escritório que soube de uma pessoa, por exemplo, que já utilizou essa marca por muito tempo e depois que alguém registrou, ela perdeu? Eu já atendi muitos casos nesse sentido. E costuma acontecer da seguinte forma. A pessoa desconhece realmente o registro de marca. E ela acha que, por exemplo, a abertura do CNPJ ali com o nome empresarial é suficiente, porque quando você abre na junta comercial, é um por estado, aquele nome empresarial. Então ela acha que às vezes não é explicado para ela que aquele nome empresarial ali já garante, porque só vai ter um por estado. E desconhece que marca é outro universo, é nacional, então é outra conversa. E vai utilizando, especialmente quem é empreendedor há muitos anos, quem já tem ali uma marca muito bem firmada no mercado, simplesmente deixa para depois, esquece, ou não sabe, enfim, é surpreendido com a notificação. Então já atendi alguns casos nesse sentido, de que quando o empreendedor veio descobrir, foi com a notificação já de alteração. E aí a primeira pergunta é, tem alguma forma ainda da gente buscar esse direito judicialmente? Ou, por exemplo, e se eu mudar ali, fizer uma pequena alteração na minha marca, botar um S, botar algo a mais ali. E aí vem a parte difícil, né? Que é realmente cair a ficha de que não vai ter muito jeito, realmente vai ter que mudar toda aquela história construída ali por anos e anos, vai por água abaixo por um detalhe, uma burocracia ali que é para a vida toda. Você fez o registro, você vai precisar ficar renovando a cada 10 anos. Então, é só o pagamento de uma taxa a cada 10 anos. Você não precisa mais fazer o processo do zero. Então, é um mal necessário, eu diria. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Hoje em dia, né, o que é mais comum? Empresários que não entendem a importância do registro ou aqueles que ignoram? Olha, hoje em dia, apesar de todo o avanço de informação, tecnologia, de toda a nossa tentativa de trazer essa cultura realmente para o empreendedor, de que é necessário, de que precisa ser realizado, apesar de tudo isso, ainda há um desconhecimento muito grande. Eu costumo dizer que, na minha atuação, meu primeiro papel é educacional.
não é nem de venda, não é nem realmente querer ali empurrar o serviço. É porque é educacional mesmo, para o empreendedor ter noção, ter conhecimento de que existe um processo de registro de marca e de que é obrigatório para se ter a marca registrada e se ter a titularidade, a propriedade da marca. É um ponto importante. Então, essa questão de propagar, e o que a gente está fazendo aqui hoje mesmo no podcast, conversando sobre isso, é esse papel educacional, é super válido. E aí, quando a gente fala sobre registro de marca, né? O que é que você acha que as pessoas pensam? Principalmente o empresário, ou microempreendedor, ou empreendedor. Ele entende que isso é custo ou que isso é uma proteção? Na maioria das vezes, quando você vai oferecer essa ideia, tem alguma coisa que acontece comumente entre eles quando você fala? Olha, hoje em dia eu costumo analisar que é meio a meio. Já existe muito empresário que já vê a marca como valor, como patrimônio, como algo que vai trazer ali uma propriedade, um título dentro da empresa, e que muitas vezes, por exemplo, não quero mais esse tipo de negócio, mas eu tenho a marca registrada. A marca tem valor, ela é um bem dentro da empresa. E muitas vezes os empreendedores hoje, eles já têm essa perspectiva, eles já percebem. Mas ainda há muitos daqueles, especialmente os mais tradicionais, que ainda veem como custo, ainda veem, mais uma burocracia. Especialmente porque, assim, quando você está abrindo a empresa, já tem tanta documentação para você ter que lidar, ter que colocar. Então, é taxa de junta comercial, é taxa de prefeitura, ainda mais a taxa do INPI. Então, é taxa para comprar o domínio, é taxa para tanta coisa, é tanto custo quando você vai abrir uma empresa, que realmente alguns empreendedores veem ainda como essa questão de ser um custo, de ser ali algo a mais para se ter que pensar. Mas muitos já veem como investimento. E que bom que a gente cresça mais essa visão, né? E aí entrando, você falou agora antes sobre a questão do CNPJ, né? Então vamos dar um mergulho nisso aí para as pessoas também entenderem, né? Então, como a gente viu, ter CNPJ, né, com a marquinha lá, não significa que ela tá protegida, né? E aí, registrar o domínio, tá? Porque às vezes a pessoa não tem uma loja física, mas tem uma loja online. No caso do registro de domínio, a pessoa lá registrou o domínio com a loja dela virtual. Aí alguém vai e registra esse mesmo nome no INPI. Ela também corre risco de perder? Essa dúvida é muito importante. Esse ponto é de extrema atenção. Então, você que está assistindo, você que está aí abrindo seu negócio ou abrindo um novo projeto, um novo evento, uma nova divulgação, algo que tenha uma marca, um nome por trás, é muito importante se atentar a isso. Domínio e marca são dois mundos distintos, são duas coisas diferentes. E tem muito problema em relação a isso. Por quê? O domínio é algo global e a marca é algo nacional. Então, quando você vai lá num site como registro.br ou Hostgator ou qualquer outro desses sites online que você consegue comprar um domínio, você compra a nível mundial. A diferença vai ser ali onde está, digamos assim, hospedado, que é o chamado .br, enfim. A diferença está nisso aí, mas é global. E aí, mesmo tendo o domínio, se você não conseguir a disponibilidade dessa marca no INPI, que é nacional, você vai ter o domínio, mas não vai ter a marca. E o mesmo acontece ao contrário. Eu consegui o registro no INPI. Mas, se o domínio não estiver disponível, não tem muito o que fazer. Porque são universos que não se coadunem, não tem ligação direta. Então, é importante também, é um passo a mais, ter a compra do domínio. Porque aí você garante que, além da marca, o domínio também vai ser seu, daquela marca, que é daquele nome ali utilizado para a empresa ou para o projeto. Então, é um ponto de chamar atenção, porque tem muita confusão em relação a isso. E aí vem hoje o mundo das redes sociais, né? E aí, se eu criar um Instagram, um Facebook, ou seja lá o que for, com o nome dessa marca, que eu não registrei, isso garante algum direito? Esse ponto sobre Instagram, redes sociais, é bem importante e um pouco meticuloso. Por quê? Um dos principais modos de busca que normalmente o empreendedor faz, pesquisa, quando vai abrir uma empresa, é no Instagram, no Google. Então, é verificar. Se eu não achei nada no Instagram, no Google, tá tudo ok. E aí, a gente vai conversar lá mais na frente, com certeza, sobre essa parte da busca. Mas, falando sobre rede social, garantir
que o user tá livre, que no Google não tem outra empresa, não garante que a marca é sua. Porque justamente, apesar de você garantir ali o user, tem um user, eu uso ali, @HeLuizMarcas, que é a minha empresa, não quer dizer que a marca é minha. Porque hoje, a única forma realmente de se ter a propriedade e a titularidade de uma marca é fazendo o passo a passo o procedimento no INPI. Então, acaba gerando alguns tipos de conflito, né? Porque às vezes alguém consegue a marca, e aí tem alguns influenciadores que já passaram por isso, e aí, enfim, tiveram uns embates, às vezes acontece até de compra de domínio, porque no mundo da rede social tem isso, assim, comprei o domínio e tal, mas não quer dizer que, comprou porque o outro tinha a marca. Não, ele tinha o user, mas a marca é minha, a partir do momento que eu registro no INPI, e aí eu vou buscar o domínio e ativar até mecanismos das redes sociais. Por exemplo, até os e-commerces, eles hoje têm investido fortemente em plataformas de defesa de propriedade industrial. Então, a exemplo do Mercado Livre e da Amazon. São os dois maiores que investem. Então, eles têm monitoramento ativo, eles identificam se tem empresas utilizando marcas registradas de outras empresas, e você só se torna loja oficial do Mercado Livre hoje, por exemplo, com registro de marca. Então, é um diferencial quase que obrigatório. É diferencial porque ainda pouco se conhece, então muita gente não tem o registro. Mas é obrigatório porque todo mundo deveria ter. Então, o user não garante nada. Infelizmente, gente, fica até essa dica aqui também. Não acredite em proteger apenas o user, em buscar ali só o user quando for abrir alguma coisa nova. Procure no INPI. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios. E na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. Então, vamos lá. O cara lá tem sua rede social registrada com uma marca. Agora a pergunta é o inverso. O João vai e registra a marca que seria o mesmo nome do user dele do Instagram. E aí ele vai ser obrigado a se desfazer desse Instagram. Hoje, o Instagram ele também tem uma ferramenta. E aí, para além do Mercado Livre, de Amazon, que a gente estava conversando, o Instagram, se você for lá, futucar um pouquinho dentro do Instagram, tem uma ferramenta de propriedade intelectual, e aí você tendo o certificado de registro, ou seja, você passou por todo o processo foi deferido, saiu o certificado de registro, você vai fazer um upload lá na plataforma do Instagram e vai requerer o user, vai requerer, por exemplo, a derrubada de algumas postagens que estão ali copiando. Já tive caso de cliente do outro lado da moeda também. Cliente que, por exemplo, utilizava ali loja de multimarcas. Às vezes acaba tendo o perfil derrubado porque está usando marcas de terceiros. E aí, aquele terceiro, se ele vai lá e denuncia, por exemplo, a Osklen foi lá, denunciou a postagem. A Osklen tem a marca registrada, é um produto dela. Então, às vezes tem que ter um certo cuidado da forma que vai ser divulgado, porque quem tem a marca consegue acionar esses mecanismos nas redes sociais para defender aquele user, para buscá-lo, para ter a posse daquele user, e também para dar fazer derrubada em alguns conteúdos. Então, é bem importante, ainda mais por isso, ter o registro de marca. Pois é, muitos pontos de atenção. E aí, uma outra questão. Temos aí o exemplo do Mercado Livre. E aí eu quero surfar na onda desse nome. Aí eu crio, vamos lá, Mercadinho Livre. Isso vai dar problema para mim?
Com certeza, Manuel, com certeza. E olha, isso acontece demais. Uma das coisas que eu mais recebo, assim, em atendimento de registro de marca é essa questão de, eu me inspirei em tal marca, vou alterar aqui um pouquinho coisa, pra ver se passa. E tem dado muita bronca no INPI em relação a isso, porque eles analisam a proximidade das marcas. E a proximidade na ótica do consumidor, ou seja, essa marca Mercado Livre e Mercadinho Livre, o consumidor poderia se confundir entre uma e outra? Se há esse risco de confusão, certamente vai dar esse problema no INPI. Então, em muitos casos, desde o início, a gente já orienta o empreendedor. Não caminha ali por inspirações, ou não altere pouca coisa de uma marca que você já sabe, que já está registrada, que já existe, porque tem grande chance de dar bronca, de dar erro, de você não conseguir o registro de marca. E é muito torturante passar por todo o processo sem ter ali um mínimo de viabilidade daquela marca, de ter ali uma maior chance de êxito. Então, não invista em marcas que têm boas chances de darem errado. Aí se investir já sabe que pode até demorar, mas pode cair essa conta, né? Exatamente. E aí a gente tá falando muito sobre o INPI pra cá, INPI pra lá. Aí eu queria que você explicasse o que é o INPI para as pessoas que não conhecem e qual é o papel dele nesse mundo das marcas. Maravilha! O INPI é a sigla, né, para Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É o órgão onde se faz o registro, onde se gerencia essa parte dos ativos de propriedade industrial. E o que são esses ativos, né? A patente, que não é marca, e a gente sempre gosta de diferenciar, né, desmistificar, que é muito comum se falar, patentear a marca, vou buscar a patente da minha marca, mas isso não existe. Patente é uma outra coisa. E marca também é outra parada, e as duas são feitas lá no INPI. As duas são, você busca a titularidade delas no INPI. Desenho industrial, por exemplo, criei o desenho de uma cadeira nova, criei um desenho que pode ser replicado na indústria também. É lá no INPI. A questão de software, você também pode registrar no INPI. E outras coisinhas mais, mas as mais comuns são essas. Então, a atuação do INPI é bem forte nisso. Então, eles atuam em cima da lei de propriedade industrial. Então, gerenciam todo esse processo. É o Instituto Nacional voltado para essa atuação. E no Brasil, hoje, só existe um instituto. Então, é por isso que o registro de marca é nacional. Ele, uma vez concedido, uma vez garantido, vai ter validade em todo o país. E aí, já que estamos falando sobre o registro, vamos para o boom. Eu já sei que demora bastante, mas assim, como funciona então essa linha do tempo, desde a hora que a pessoa faz o registro, envia os dados para o INPE, como é que funciona o passo a passo e geralmente, em média, demora quanto tempo para sair a decisão final do INPI? Olha, essa é a pergunta de milhões. Hoje em dia a gente tem assim, uma expectativa de duração em torno de 2 anos de processo de registro de marca. Eu gosto de colocar 2 anos porque é uma média do que a gente tem acompanhado. Tem processos que acabam saindo antes e tem processos que acabam demorando mais do que isso. Isso vai depender do que, durante a tramitação, a gente vai ter ali de confrontos. Porque como a gente falou lá atrás, nas perguntas, a gente falou um pouco da oposição, e até mesmo a questão de ser deferido. Se tiver um indeferimento, a gente vai precisar de ativar mecanismos dentro do processo, e isso vai fazer com que o processo demore mais. Mas assim, hoje, um ponto importante a se atentar é que lá na frente, quando sair o certificado, os efeitos são retroativos àquele dia que você iniciou. Então, é o ponto assim, é a informação de ouro. É que a validade do registro vai ser como se você tivesse tido o registro desde o dia que você iniciou. Então, o processo ele pode demorar, ele infelizmente demora por inúmeros fatores. O INPI tem poucos concursos, a carreira de um avaliador de marca, hoje, para que ele esteja pronto para avaliar a marca, ele demora 2 anos de formação. Então, por isso demora muito. Tem poucos servidores, pouca gente ali já com a formação completa e muitos registros sendo depositados. Depois da pandemia para cá, houve um crescimento de praticamente 250% no número de depósitos de marca. Então, isso gerou ali um boom e pouca gente para avaliar. Eles estão ativando alguns mecanismos de inteligência artificial, alguns novos sistemas, para ver se adianta. A meta do INPI é sair de 2 anos para 2 meses. É quase o plano JK de avaliação de marca. Mas, assim, tomara, a gente fica na torcida porque auxilia
quem está empreendendo, que precisa de um resultado rápido, de um retorno rápido, e quem está ali também trabalhando com isso todos os dias. E sobre o processo, né? Você perguntou a questão do passo a passo do processo. Hoje, tudo inicia com a pesquisa. A pesquisa não faz parte oficialmente do passo a passo do INPI, porque não começa exatamente lá, não faz parte do trâmite do órgão. Mas, antes de começar o processo, uma boa pesquisa vai salvar você de muitos problemas lá na frente. Porque, por exemplo, já tem um mercado livre. Eu vou fazer um processo de mercadinho livre, eu já sei que vai dar errado, já sei que ali a chance de ter problema é grande. Então, eu já consigo ali informar o cliente. E, por exemplo, essa parte de pesquisa a gente faz de forma gratuita na Reluz, que é a minha empresa de propriedade intelectual. Então, é um compromisso que eu tenho com o cliente de, olha, eu só vou seguir, você ciente dos riscos e ciente de que a gente pesquisou de todas as formas possíveis e aqui tem boas chances de dar certo. Então, a gente tem esse compromisso realmente de entregar uma boa pesquisa para o cliente. E aí, feita a pesquisa, a gente vai para a fase do depósito, que é quando realmente é o parto do processo, o início do processo lá no órgão. E é a data que fica ali marcada, é uma ordem cronológica. Então, se alguém entrar depois daquela data, já perdeu. Já vi casos, acompanho muito casos de tanto de outros colegas, quanto, enfim, dialogados nacionalmente, casos de perder marca, de disputar, dialogar a marca por questão de horas, minutos. Então, quem realmente entra primeiro tem a vantagem. E aí, entrou com o processo, a gente coloca as informações ali, logotipo ou não, a gente, enfim, conversa sobre isso, mas fez ali o depósito, ele vai ser publicado na revista do INPI e vai ter um prazo ali para pessoas se oporem àquele processo. Então, justamente o prazo onde entra toda a atenção. Será que alguém vai se opor ou não? E tem a forma de se defender também, né, da oposição. Vai para a fila de análise do INPI. Na fila de análise vai ter uma decisão. Essa decisão pode conceder ou não o teu registro. Você ainda pode recorrer. Então, parece simples o processo, mas é cheio ali de questões burocráticas que, se não for muito bem acompanhado, muito bem observado, e você perder um prazo, há grandes chances de também dar errado, mesmo tendo uma boa pesquisa, mesmo tendo ali tudo feito direitinho no começo, se não tiver um acompanhamento até o final, pode dar ruim. Então, é a necessidade ali de ter alguém com boa condução do teu processo. E aí, quando sai o resultado e a pessoa consegue a concessão da marca, ela fica por quanto tempo? E depois que esse tempo acaba, acontece o quê? Essa pergunta é bem importante. Essa semana atendi, inclusive, um caso sobre isso que me deixou extremamente triste, assim. O caso já chegou meio que perdido, mas eu vou explicar por quê. Depois que você tem a concessão do registro, saiu o certificado, você vai ter 10 anos para que a sua marca esteja registrada. Mas isso não quer dizer que depois de 10 anos você perdeu a marca. Depois de 10 anos, há o pagamento de uma taxa de renovação. E aí, é muito importante, é extremamente importante estar atento à taxa de renovação. 10 anos parece muito, mas foi em 2016, ali atrás. Já pensou quem tá para renovar agora em 2026, foi registrar a marca em 2016, parece que foi ontem. Então, no instante passa, e se perder esse prazo, você perde o registro de marca. E não vai ter aquela coisa de, e como é que eu posso resgatar o processo? Porque não tem resgate. Infelizmente, se perder o prazo de renovação do registro de marca, você tem que iniciar um processo do zero. E o que é que significa iniciar um processo do zero, Rebeca? Você vai ter que ter todo o custo de taxas do INPI de novo e você vai estar depois da fila. Então, desde o dia que você registrou para cá, milhões de marcas tentaram o registro. E, certamente, se alguém estiver ali atento e viu que você perdeu o prazo, alguém pode ir lá tentar registrar a sua antes de você. E, enfim, toda uma insegurança jurídica. Então, essa parte da renovação parece besteira, mas é super, mega importante. Então, depois que passa esse prazo de 10 anos e a pessoa deixou para lá, então o INPI entende que você perdeu o interesse. Exatamente, porque é uma forma de oxigenar o sistema de registro de marca. Inclusive, há propostas de alterar esse prazo para um tempo menor, que é para fazer o empreendedor ir lá e sempre validar de novo. Mas assim, hoje ainda é 10 anos. A cada 10 anos você pode renovar. E a renovação, ela é infinita. Não tem um prazo máximo. Não é como patente, por exemplo, que depois do prazo máximo da patente, ela expira, vai para domínio público, e aí, por exemplo, questão farmacêutica, outros laboratórios podem ir lá e fazer o mesmo mecanismo, usar a mesma molécula. Não, em marca, se você ficar renovando certinho, olhar o prazo,
infinitamente você vai poder usar aquela marca e ter o registro da marca. Então, é só se atentar ao prazo. Parece besteira, parece simples, né? Mas tem muito caso. Peguei um caso de um cliente essa semana que, infelizmente, já chegou com o prazo perdido e não podemos fazer mais nada. A gente realmente só indicou e outra pessoa já tinha buscado. Quando ele perdeu, ficou ali um lapso, a pessoa buscou já o processo e, infelizmente, nesse caso dele, é mudar de marca. E aí, vamos agora para outra perguntinha sobre o mesmo assunto. O que pode dar muito errado durante esse processo, principalmente naquelas pessoas que não sabem o que está fazendo, e se tem algum erro muito clássico de quem inventa de registrar sem consultar uma documentação ou um profissional qualificado? Olha, Manuel, o erro mais clássico, mais comum, é buscar o registro de uma marca que já está registrada. Pode parecer brincadeira, mas assim, todos os meses aparece algum cliente que chega com essa situação. Olha, eu tentei o registro sozinho, não sei como é que tá meu processo, verifica pra mim, quero ter acompanhamento agora. Quando a gente vai ver, beleza, o processo até pode ter sido aberto, ali tá publicado, ok. Mas quando eu vou pesquisar, se ele tivesse tido uma pesquisa bem feita, se ele tivesse tido um acompanhamento desse processo, ele não tinha vacilado nisso. A gente vê, já tinha marca registrada e o cara tentou o registro da mesma marca. Então, já era ali uma colidência direta, um choque entre marcas de forma direta. Você já tinha uma marca ali que já tinha prioridade, já tinha o certificado de registro ou já tinha iniciado o processo de registro antes. Então, esse é o erro mais comum, o erro mais clássico. E o outro erro é a questão de fazer sozinho sem conhecimento da área. Qual é o grande problema, né? O INPI até permite você fazer sozinho, titular, ir lá e buscar o registro sozinho. Mas, apesar de parecer simples, a área é extremamente subjetiva. Tenho essa conversa direto com os meus clientes, que por mais que a gente tenha experiência, que a gente analise os processos, que a gente faça pesquisa, tem casos de marcas que quando querem insistir em marcas ali até um pouco semelhantes com outras já registradas, que o INPI entende que a semelhança é completa. Para mim, para o cliente, para a pessoa que desenvolveu a identidade visual, para todo mundo, não, isso aqui é totalmente diferente. São coisas diferentes, ninguém vai confundir isso aqui. Por INPI, às vezes, é igual. É parecido, não pode ser registrado. E aí, todo o trabalho de argumentação, de comprovar o examinador num recurso, por exemplo, de que, olha, não, isso aqui não tem como ser colidente, não tem como ter choque entre essas marcas, não tem nada igual, nada parecido. E quando o avaliador examina, ele examina a grafia, a fonética, às vezes até a tradução, dependendo do tipo das palavras utilizadas na marca. Ele examina o ramo de atividade, porque às vezes o ramo de atividade, apesar de estar na mesma classe, a gente conversa sobre classe também, mas apesar de estar ali na mesma classe, às vezes é coisas distintas. Por exemplo, dentro do mesmo ramo lá no INPI de clínica de saúde, também tem estética. E saúde e estética nem sempre estão na mesma perspectiva. Nem sempre uma clínica de médico vai atender do ponto de vista da estética. E aí o INPI às vezes dá indeferimento porque está colidindo ali, só que são áreas distintas. Então, toda essa análise, que é a análise 360 mesmo da marca, quem está atuando de forma profissional nisso, quem tem certificação, consegue visualizar e o titular não. Então, eu indico realmente buscar um profissional de excelência para essa área. E a pesquisa, ela pode parecer simples. Eu brinco até com meu esposo, que ele costuma dizer que eu saberia fazer a pesquisa sozinho. Porque já escuto tanto tu falar dessa pesquisa, do que é utilizado na pesquisa, não. Eu digo, Ricardo, não é tão simples assim. Porque é critério de legislação, é a cabeça do avaliador. É tanta coisa, a gente vai abrir o processo. Aquele processo ali que pode ser colidente ou não, tem coisa ali que a gente fica, meu Deus, pra mim não é colidente, pra o INPI então é um mundo realmente. A minha orientação realmente seria, olhe, procure, é um investimento 100% válido, porque, como eu falei, o processo só se faz uma vez na vida, deu certo? Fica só renovando, então essa dor de cabeça só vai passar só uma vez na vida, e aí é melhor garantir ir pelo certo do que pelo duvidoso. E é bom falar isso porque tem gente que pensa que vai pagar todo ano o INPI, e não é, né? Exatamente. E aí você falou sobre classes. Explica então pra gente o que é essa danada dessa classe. Olha, esse ponto é extremamente importante. E olha, eu repeti aqui, vários pontos são extremamente importantes, mas é porque em registro de marca,
todo cuidado é pouco, todo detalhe é importante aqui. Essa questão das classes gera muita dúvida e é um ponto de muita atenção em relação a como se faz o registro, como se lida o registro. E até para ilustrar, eu costumo sempre dar o caso da Veja. Existe Veja Revista, existe Veja Produto de Limpeza e existe Veja o Tênis. Então, a explicação da classe tem muito a ver com isso, porque justamente por existir as classes no INPI, é que existe essa possibilidade dessas 3 marcas conviverem, coexistirem no mundo. E hoje, o Brasil adota uma classificação internacional. Então, o Brasil assinou um tratado internacional, que é o Tratado da Classificação de Nice, e aí a famosa NCL, que a gente chama, ela determinou que, para o Brasil e para todos os países que assinam esse tratado, existem 45 classes. Essas 45 classes, elas vão dividir todos os serviços, produtos, tudo que existe no mundo. Então, em alguma dessas classes, o teu produto ou o teu serviço vai estar. E aí, tem classes que já são de ramos mais comuns, como o comércio, por exemplo, que são classes que estão ficando cada vez mais difíceis de a gente conseguir uma marca com disponibilidade, porque é uma classe que ali envolve tanta coisa, envolve tanta marca sendo depositada que requer muita atenção. E existe também, por outro lado, serviços que se encaixam em mais de uma classe. Por exemplo, a questão de agência de marketing, quem trabalha com criação de conteúdo. Existe mais de uma classe lá no INPI e às vezes não se fala muito sobre isso. Às vezes a pessoa acha que buscou em uma, está 100% protegido. Mas aí vai um concorrente esperto que buscou ali uma orientação profissional, busca nas outras classes que têm a ver com marketing, e aí você não pode fazer mais nada. Então, é uma questão da legislação que enfim, é um padrão internacional, o Brasil, como signatário, adotou, e é isso, por isso que também existe a questão da possibilidade de você registrar internacional através do seu pedido nacional, porque como o Brasil adotou esse sistema, como é tudo a classificação é padrão internacional, a gente é permitido utilizar o mesmo processo lá para fora. E essa classificação é o ouro do processo de registro, da estratégia do processo de registro. Porque às vezes pode até parecer que já tem um choque. Mas aí se for feito bem feito, a gente consegue diferenciar o seu de outro. Então também é estratégia falar de classe, é bem importante. E aí o que acontece se uma pessoa registrou uma marca? Tá, fui lá, procurei, tem uma marca registrada, mas mesmo assim eu vou usar. Eu vou usar porque ninguém nunca vai descobrir, porque eu tô no interior da Paraíba, né? Então eu vou usar. Aí eu quero saber o seguinte, além das questões que eu acho que deve ter muitos problemas, e se a pessoa inventar de me cobrar a indenização, vou ter que pagar também? Olha, a péssima notícia de hoje é que vai sim. Pode ser no interior da Paraíba, pode ser assim dentro de onde for, dentro do Brasil. O registro de marca, de quem tiver o certificado de registro de marca lá do INPI, vai ter validade. Então, apesar de muitas vezes a gente achar de forma, assim, moral e não legal, injusto, infelizmente, é a lei. A gente tem que seguir. Então, hoje, quem tem o registro de marca e identificar outras pessoas utilizando aquela marca registrada, ela pode, sim, acionar o judiciário, ela pode acionar de forma extrajudicial, primeiramente, normalmente se faz assim, e solicitar a retirada imediata de todas as utilizações daquela marca. Então, fardamento, fachada, tudo que você imaginar, ela pode solicitar a retirada. E também pode solicitar uma indenização pelo uso daquela marca, porque o uso daquela marca está prejudicando. Já pensou assim, no Instagram tem Helluis Marcas da Paraíba e tem Helluis Marcas lá de Brasília. Cara, meu serviço é um serviço online. Mesmo que não fosse, prejudicava, mas meu serviço é um serviço online. Meu cliente, ele pode estar sendo direcionado indevidamente para o de Brasília, porque tá o nome igual, tá usando a minha marca. Então, essa questão da indenização, ela é estabelecida pelo tribunal. Se a pessoa entrar com um processo judicial solicitando uma ação em face do uso indevido, solicitando a retirada do uso daquela marca, solicitando indenização, ela tem fortes chances de ganhar e de você ser obrigada a pagar a indenização. E aí, dependendo do grau do prejuízo, quanto maior o prejuízo, maior a indenização. Então, é uma coisa assim que vai doer no bolso. E sai muito menos caro você ir buscar o registro de marca. Então, é um ponto que parece bater ali na mesma tecla, mas é bater na mesma tecla com uma preocupação que lá na frente você vai se arrepender muito mais se tiver que mudar tudo de última hora.
Então quer dizer que se eu registrar o meu Mercadinho Livre e produzir, por exemplo, roupa com essa marquinha, fizer estoque, eu vou ter que me desfazer. Exatamente. E especialmente quando a gente fala de marcas grandes, o investimento dessas marcas, elas valorizam muito a propriedade intelectual, valorizam muito a estratégia de branding mesmo. Então, quanto maior a empresa, normalmente é maior o investimento ali em registros, em proteção. Porque eles sabem o valor, justamente. Eles só são grandes assim porque investiram muito em marketing, em identidade. Então, eles protegem muito. Então, muitas vezes o Mercado Livre ele vai ter ali 10, 15 processos de marca, especialmente os de e-commerce, as marcas que têm ali grande atuação online digital, elas protegem porque elas sabem que elas estão sendo visualizadas. Então, é muito melhor buscar antes do concorrente ir lá e tentar. Então o registro de marca aumenta o valor da empresa. Com certeza. Hoje eu costumo dizer que marca é patrimônio. Então, marca é um bem tanto como um computador é um bem da empresa, um carro é um bem da empresa. O que muda é que o computador, o carro, ou até mesmo o ponto comercial, são bens ali móveis ou imóveis, mas e tangíveis, ou seja, você consegue tocar. E a marca é um bem intangível, você não toca, mas é um bem existente, é um patrimônio. Inclusive, e aí meu lado advogado acaba me trazendo a obrigação de dizer, a própria empresa, quando vai ser formalizada, ela pode colocar dentro do contrato social a marca como patrimônio mesmo, é patrimônio ipsilíteris. Então, até mesmo um dia que a empresa deu errado, a gente não quer, mas vai que acontece. Então, a empresa pode vender a marca, ela pode ali utilizar aquele bem de forma financeira, vendendo e garantindo ali um caixa. E, enfim, é um investimento que vira patrimônio. Era essa a pergunta que eu ia fazer, né? Se podia vender a marca e se eu posso licenciar a minha marca para terceiros. Lembra que você falou o escritório abriu em Brasília, não sei onde, não sei onde, não sei onde. Eu posso licenciar essa marca, vender eu já vi que eu sei, que eu posso, né? Que eu posso vender. E licenciar para terceiros. Essa questão eu adoro falar, porque essa parte de licenciamento e também de franquia, a gente vai entrar nisso agora, é minha área de estudo. Então, na minha veia, aliás, acadêmica, é minha área de estudo. Então, eu sou apaixonada por essa parte contratual de registro de marca, até onde a marca pode nos levar. E tem dois mundos aí quando a gente fala nessa parte de licenciamento e de venda. A gente tem a questão da cessão, que é justamente a venda, que pode ser uma cessão, por exemplo, eu estou transferindo da minha empresa, da minha pessoa jurídica, para minha pessoa física. É uma venda, é uma cessão, só que é uma cessão sem financeiro ali envolvidos, não onerosa, sem valores financeiros. Ou pode ser com valores financeiros envolvidos. Eu já trabalhei, já mediei casos de venda de marca, porque o cliente fechou, quebrou, vendeu todos os equipamentos, e aí sobrou a marca, e ele me consultou, e aí, eu devo... Bora, vamos embora. Apareceu um interessado, vamos embora. E até mesmo ou ir buscar ativamente alguém que queira comprar. Tem muito esse mercado também. Eu tenho uma marca registrada aqui, quero vender. Acontece também. O ideal mesmo é que esteja tendo um uso da marca, porque é um dos critérios da legislação. Então, é só se atentar a esse ponto, de que a marca esteja ali pelo menos utilizada até ser vendida, para não ter o risco de perder a marca depois, porque, enfim, tem coisas na legislação também sobre isso. Mas há a possibilidade de venda 100% existente e acontece muito no INPI. E, por outro lado, a questão da licença. A licença é um empréstimo. Por um lado, você pode vender, por outro lado, você pode emprestar. E você pode emprestar de forma gratuita ou de forma paga. E aí é onde surge assim, o boom das collabs. Hoje está em alta, né, um mercado muito ativo, a questão das colaborações entre empresas. Vou dar até o exemplo aqui da Smoothie, que é de Manucide, com a CIMED, que é a Lavitan, a marca da vitamina, que eles fizeram um smoothie, parceria em colaboração, smoothie até rosa, para lembrar da vitamina. Então, esse é um dos milhões de casos de collabs. E pode parecer distante, assim, porque a influenciadora tá fazendo isso, mas já vi colaborações, parcerias, assim, nesse sentido, de marcas menores, e é super viável para qualquer empreendedor que tenha o registro de marca, que tenha um processo de marca ali, porque só se pode licenciar o que é seu. Só se pode emprestar se for seu. Senão você tá... Enfim, aí entra na parte criminal que não vamos entrar nem aqui.
Mas a marca só pode ser licenciada se for de titularidade de quem está licenciando. Então, esse é um dos pontos principais. E é super viável. E se der muito certo, se aquele licenciamento ali funcionar, quem sabe não vire uma franquia. E a gente vê aí também um boom de micro e médias franquias. E começam sempre com um licenciamento, com um teste, uma validação daquela licença. E aí na franquia não se licencia só marca, se licencia o know-how, o modelo de negócio. Entra um contrato muito mais, um arranjo, um aparato muito mais extenso. E tem legislação própria para a franquia. Mas a franquia é um licenciamento maior. Eu costumo dizer aos meus clientes que estão querendo enveredar para essa área isso. Tudo começa com registro de marca. Sem um registro não te permitiria ter um licenciamento. E sem um licenciamento bem feito, dando certo, você não evoluiria para uma franquia. Então, é um caminho, um passo ali que vai te dar um zilhão de oportunidades. Basta começar por esse passo. E aí, outra perguntinha. Eu sou um artesão do interior, em qualquer lugar do Brasil, vai. E aí eu resolvo colocar o nome do meu empreendimento, meu nome. O que acontece se eu fizer isso? E se alguém inventar de registrar no INPI o meu nome também lá? O que acontece? Pode parecer que a gente está imaginando cenários futurísticos, mas assim, acontece muito, muito mesmo. E vou dar até o exemplo. Eu tenho minha marca lá no INPI. Se você pesquisar Rebeca Estrela para a área de serviços jurídicos, há um processo em tramitação. E em tramitação, porque o INPI demora bastante, né? E essa questão aí do uso do nome civil como marca, o uso comercial do seu nome civil, se é marca, ela tem que ser registrada. E aí, no INPI, tem que ser feito todo o processo como uma marca qualquer. Só que o único cuidado é que, lá no INPI, tem que ter uma autorização do uso, porque às vezes a pessoa jurídica que está registrando com o nome de uma pessoa física, então, sendo ali registrado como marca. Então, tem que ter toda a questão de autorizações. E aí, por exemplo, o pseudônimo, se não for seu, você tem que ter a autorização do artista. Então, por exemplo, teve vários casos aí de uso de Albert Einstein e outros famosos como marca. E aí, é uma marca de um nome de um terceiro. Então, tem que ter autorização. É um ponto bem... Ali tem um asterisco marcado para você ter que se atentar. E... às vezes parece que, não, quem é que vai registrar? Rebeca Estrela. Mas eu já conheci uma Rebeca Estrela na Paraíba, em João Pessoa. Então, assim, pode parecer distante, mas às vezes não é, gente, não é. Especialmente se for um nome mais comum, ou se for, por exemplo, um sobrenome ali diferente. Às vezes a pessoa nem tem o nome. Acha bonito o sobrenome e registra como... Coloca o nome na empresa, registra como marca depois. Então, a gente às vezes acha, tem uma cliente que tem um sobrenome bem, bem bonito. E aí, quando a gente foi pesquisar, tinha um primo dela que tinha registrado como marca. E aí, impede, como na mesma área de atividade, se ela for registrar só o sobrenome, ela não vai conseguir, porque ele já registrou. Então, casos e casos, né? E aí, assim, tem como eu proteger, já que a gente tá falando de nome, né? Só o nome e talvez nem a logomarca. Sim, é uma possibilidade no registro de marca de você fazer apenas o nome. Por exemplo, estou desenvolvendo um projeto, eu já quero proteger, mas ainda não fiz identidade visual. É possível fazer. E, às vezes, a gente até recomenda fazer dessa forma e fazer com a logo, porque aí, se você mudar a logo, não vai ter nenhum problema, vai ter um processo ali só com o nome. Então, essa questão do registro é meio que a critério do cliente. Você pode fazer tanto com quanto sem o logotipo. Claro que, se você já tem um logotipo e não pretende mudar nem tão cedo, já faz com o logotipo, porque ali já fica protegido também a parte visual. Mas as duas possibilidades são existentes. E aí a gente falou sobre padrões internacionais, né? Então, se um brasileiro quer registrar internacionalmente, seria um outro processo. Mas aí vamos lá. E de lá para cá, né? Quando as pessoas de fora do Brasil fazem o registro, ele também é válido aqui? Sim. O tratado ele funciona nas duas vias. Então, tanto um brasileiro que tem um processo de registro aqui pode usar esse processo de registro como a fonte, digamos assim, como o início do seu processo de registro lá fora, quanto alguém de fora pode usar o mesmo caminho, já tem um registro no país e busca para cá. Ou até mesmo tem essa via, que é através do sistema de Madrid, que é esse tratado, e tem a via também nacional, que é, o estrangeiro ele vem direto, ele nem tem um processo lá, mas ele está interessado em atuar aqui.
O único critério da legislação brasileira é que o estrangeiro tenha um procurador local. Então, ele vai precisar de alguém, seja um advogado, um contador, enfim, alguém que represente ele aqui no Brasil e que faça, que realize a atividade aqui no país e que faça o processo de registro. Então, há a possibilidade. E se um brasileiro, por exemplo, eu atuo aqui no Brasil e atuo lá em Portugal. Eu posso utilizar esse processo via Sistema de Madrid e registrar lá, ou posso ir direto em Portugal, lá no INPI de Portugal, que também se chama INPI, e fazer o processo de registro da mesma forma. E por que é arriscado fazer, né? Ao seu ver, por que é arriscado fazer esse processo sozinho, que a gente já viu que tem muitas nuances, muitos detalhes, e talvez uma pessoa que não tem costume, que não se aprofundou, que não se debruçou aí nos milhares de vídeos, porque hoje tem vídeo para tudo, e a gente sabe que o INPI às vezes muda algumas coisas, né? Por que é tão arriscado para uma pessoa fazer o registro de marca sozinho, sem esse acompanhamento jurídico? Olha, eu sou muito pé no chão quando a gente fala em relação a isso. Hoje, a pesquisa do INPI é uma pesquisa pública. Existe a possibilidade de fazer lá o cadastro no INPI, pesquisar no INPI se tem aquele registro ou não. Só que a pesquisa feita no INPI, ela não é 100%. Ela não é tão bem feita quanto uma pesquisa feita por profissional. Porque normalmente nós, da área de propriedade intelectual, nós temos softwares específicos para pesquisa. Então, a gente verifica fonética, tradução, colinência com outras classes. A gente verifica várias nuances que a do INPI ela vai ver só se tem de forma exata, se aquele radical está protegido, ou no máximo ali uma mistura entre duas palavras. Então, a pesquisa no INPI ela pode até lhe abrir uma porta, mas ela não vai lhe abrir o caminho. Então, a pesquisa de um profissional tem essa diferença. E não só falando da pesquisa, o acompanhamento de prazos também. A gente tem softwares próprios, a gente tem experiência em relação à tramitação e até mesmo nas defesas, porque muitos casos já peguei de clientes que iniciaram sozinhos e quando chegou uma oposição, ficaram desesperados, não sabiam o que fazer mais. Por quê? A manifestação oposição, que é a defesa, é uma peça extremamente jurídica. É como se fosse uma contestação no processo judicial. Você já se arriscou a fazer uma contestação do processo judicial sem ser advogado? Não é tão simples. E se você não trouxer uma argumentação ali, você pode perder o tempo, o timing de fazer aquela argumentação. Então, o mesmo acontece também no recurso, se for necessário um recurso. A linha de argumentação, a questão de jurisprudência, saber o que é que os tribunais também têm entendido, o próprio INPI em segunda instância, em outras decisões de recursos, o que eles têm entendido, o que é que já é decisão estabelecida pelo INPI, tudo isso o profissional que atua vai saber e quem está ali se arriscando, não. E o terceiro ponto é muito também sobre tempo. É aquela coisa, se eu posso até saber, eu sou advogada, eu sei abrir uma empresa, eu sei ir lá na junta comercial abrir uma empresa, mas eu preferi que meu contador fizesse. Porque ele faz, ou que minha colega, no meu caso foi meu contador, mas minha colega que atua com societário fizesse. Porque ele atua com aquilo ali todos os dias. Eu sou advogada, mas hoje eu não atuo com isso. Então, é bem diferente a questão de tempo. O que eu vou demorar? 3 semanas vendo vídeo no YouTube, lendo coisa, e sem a clareza de se tá certo ou tá errado, ele vai fazer em 2 dias. Porque ele já faz aquilo dali todos os dias. Então, tempo hoje em dia é dinheiro. Se eu pudesse comprar tempo, eu comprava. Certamente. E tempo hoje enfim, é tudo. Então, a questão do tempo, a questão da tramitação, dos prazos, da técnica mesmo em relação ao processo e a questão da pesquisa. Acho que são os 3 pontos. E é importante lembrar que o INPI não reembolsa se o processo estiver errado. E esse é o quarto. Dinheiro. Tempo é dinheiro e dinheiro é dinheiro, porque a taxa do INPI, se deu errado lá no final, não tem volta. Não tem devolução. Então, imagina assim, passar toda a tramitação, quase 2 anos, a gente falou aqui, e lá no final dá indeferido por uma coisa que você podia ter previsto. Porque às vezes dá indeferido por uma coisa que ali realmente, caramba, é porque tava muito próximo, a gente já sabia do risco, é diferente. Agora, um negócio que era igual, acontece muito, eu vejo muitos clientes chegando com esse problema no escritório, e enfim, a gente tá aqui pra ajudar desde o início até o final do processo. O acompanhamento é integral, para evitar que você perca seu tempo também, seu dinheiro. E aí, para as pessoas que querem evitar fazer doações para o INPI, né? Porque isso é fazer doação.
Aonde é que essas pessoas podem lhe encontrar para contratar os serviços de registro de marca e também outras especialidades? Certinho. Vocês podem me encontrar no @reluizmarcas, lá no Instagram. Então, é minha empresa voltada para a propriedade intelectual, para registro de marca. E lá tem muitos conteúdos que tiram dúvidas sobre a pesquisa, que, enfim, dialogam com quem está buscando registrar marca, até para entender mesmo a valorização. Porque quando você entende do processo, toda aquela burocracia, você acaba entendendo também, quando você tiver o registro, como valorizar aquele certificado. E também no @Rebeca Estrela, lá no Instagram, na advocacia. Então, quiser saber mais sobre contratos e outras questões empresariais, contem comigo. Maravilha. Doutora Rebeca, já quero agradecer por ter separado esse tempinho para falar com a gente. Chegamos ao final do nosso episódio. Eu espero que as pessoas tirem as dúvidas, porque são muitas. Eu já conheci muita gente que já pensou em registrar, mas diante da burocracia, a falta de conhecimento desistiu e agora tem alternativa, Com né? certeza. Então, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e foi um prazer. Agora vamos olhar para as nossas câmeras. Pessoal, esse é o episódio 162. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!